apostar na inteligência do povo. E quando o impasse acontecer, a gente chama o povo. Não é chamar o povo para brigar, é chamar o povo para arbitrar o conflito. Porque nem sempre a gente também tem razão. Perfeito. Muito bem. Marcelo, vamos lá, Marcelo. Vamos fazer um zigue-zague aqui. Eu até quero aproveitar aqui nossa... O negão aqui foi prefeito de Suzano, grande prefeito, grande administrador, político hábil, fala bem porque fala direto do coração. E nós resolvemos que São Paulo está precisando de uma mudança. Ei, negado? 24 anos faz que a mesma turma manda em São Paulo. Desse mato não vai mais sair coelho. Né? Já está até piorando. Então vamos dar uma oportunidade, presta atenção nele. Não está na hora de decidir. São Paulo, a chance é grande. Marcelo Cândido, governador. Muito bem. Tá boa coisa? Ciro, me fala uma coisa. São Paulo, você acabou de dizer, está há 24 anos com o PSDB. E algumas coisas aqui em São Paulo, curiosamente, não andam na velocidade que poderiam andar em função daquilo que tem de importância o Estado para o resto do país. E eu sei que você tem uma visão estratégica sobre o país e sabe que São Paulo joga muito forte nisso. Seria legal você falar um pouco para a população de São Paulo. A Gleide está aqui, ela vai ser vice-governadora, nós temos o Neto, que vai ser senador de Estado. Então nós vamos criar um time grande aqui, né, Cassiano? Para que a gente possa, de fato, fazer valer a importância de São Paulo. Mas me incomoda um pouco a ideia da locomotiva. Porque me atrai mais a ideia da integração, daquela coisa do Estado ajudando o Brasil a crescer. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você tem dito bastante coisa sobre São Paulo e acho legal os seus projetos para São Paulo. Marcelo Cândido. Eu penso assim, porque eu estou feliz, essa aqui é a minha turma. Né? Isso é minha turma. Veja, Marcelo, São Paulo é o centro da crise brasileira e é o centro das pistas por onde o Brasil tem que sair da crise. Perfeitamente. Eu explico. O grande problema brasileiro, hoje, se você percebe, diga numa palavra, emprego. A falta de emprego para 13 milhões e 700 mil pessoas, a informalidade que obriga o povo a viver de bico, né, correndo na 23, do Rapa, né, tentando levar alguma coisa para casa, mais a garotada que nem estuda nem trabalha, isso já dá mais de 60 milhões de pessoas. Não tem como conter violência, que é outra grande emergência do povo, com esse nível de ambiente socioeconômico. Não tem como imaginar uma educação emancipadora, né, se a emergência de ter comida em casa virou de novo um problema dramático para imensas quantidades de famílias. E por que isso está acontecendo? Veja, o Brasil fechou, presta atenção, meu irmão, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. Do desmantelo do governo da Dilma para cá, né, que o tema acabou de jogar o Brasil no chão, 13 mil indústrias fecharam no nosso país. 4 mil, ou seja, quase um terço em São Paulo. Se a gente não interromper esse itinerário de desmonte de indústria e retomar o processo de industrialização e de crescimento da economia, não vai ter como ser sério de dizer que vai melhorar a saúde, a educação, a segurança, porque é a indústria que paga imposto. Sabe? A agricultura, que tem um papel importante, né, para abastecer a mesa da gente, na agricultura familiar, para empregar muita gente, paga pouco imposto. A agricultura de exportação paga quase nenhum imposto. É muito importante para trazer dólar do estrangeiro para pagar nossa conta, que nós não sabemos fazer celular, não sabemos fazer eletroeletrônica, informática, e estamos importando tudo isso, os remédios, tudo importado. Até gasolina, depois nós vamos voltar a falar sobre isso, o Brasil está comprando do estrangeiro. Então nós temos que fazer aqui no Brasil é retomar uma industrialização e a economia por 4 grandes motores, porque a economia não cresce por geração espontânea, porque a gente faz uma oração. É evidente que se Deus quisesse, fazia, mas Deus está ocupado, né, de muitas mazelas, de muitas coisas, e quer que a gente resolva e ajude a trabalhar. Acredito que Deus quer que a gente trabalhe e tenha oportunidade aqui mesmo. Então, repare, primeiro motor para fazer a atividade econômica funcionar, não precisa ser economista, o consumo das famílias. Porque se o povo compra, se as famílias compram, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz para o comércio vender. E aí tudo isso tem emprego, a atividade econômica retoma. Virtuosa da economia. Né? Exatamente. O que está acontecendo hoje? 63 milhões, não é mil não, milhões de pessoas no Brasil, famílias, portanto, estão com o nome sujo no SPC. Eu preparei um projeto para ajudar essas famílias a limpar o nome no SPC. Sou um cara muito sério, estudioso, não ando conversando fiado, nem espalhando esperança que eu não posso honrar, não. Eu tenho uma história, pode examinar a minha história aí no Google, está toda ela aí. Não tem um cabra, prometeu acolá e não fez. Não tem essa parte aí, não. Só que tudo que eu falo agora, os meus adversários estão copiando. Está ficando quase engraçado. Então eu vou fazer um suspensezinho. Só quero que você preste atenção. Eu vou ajudar
a limpar o nome de 63 milhões de brasileiros. Não é porque eu sou bonzinho, é porque o meu projeto prevê que um dos motores para ativar a economia, gerar emprego, renda e dinheiro para pagar a melhoria na saúde, na educação, na segurança, é o consumo das famílias. O segundo motor é o investimento das empresas. Hoje as empresas estão devendo, Antônio, nosso senador, 2 trilhões de reais, com esse juro maluco que os bancos cobram, protegido pelo governo. As empresas estão devendo 2 trilhões. Quase 600 bilhões, entre 400 e 600 bilhões, estão caminhando para crédito de recuperação duvidosa, ou seja, o SPC dos brancos, dos ricos. Quando é imposto, eles vão lá e fazem a tal de refis e ninguém diz nada. É fácil. Bota o pé nas costas, o Bolsonaro votou todos a favor, o Alckmin votou todos a favor. Só para você ter uma ideia, perdoaram do dinheiro que não tem no posto de saúde, que não tem na delegacia de polícia, que não tem para melhorar a saúde. Pois bem, perdoaram 175 bilhões de reais do seu, do meu, do nosso dinheirinho para os grandes, para os ricos. Mas se a gente quer 60 bilhões para emprestar para os pobres, está vendo o rolo que está aí. Eu mais ou menos vou trabalhar também a restauração da capacidade, não perdoando dívida, mas fazendo desfazer o cartel e trazendo a taxa de juros para o menor volume, para o menor nível da história do Brasil. Também não vão acreditar, mas depois eu explico essa parte também. O terceiro motor é consertar a conta do governo. Só para você ter uma ideia, 7 mil obras estão paradas no Brasil. Abra a janela aí, você que está nos ouvindo, deve ter a de 50, 100, 200 metros da sua casa. Deve ter um metrô parado, um VLT parado, uma ferrovia parada, um conjunto habitacional parado, uma pracinha parada. Posto de saúde. Enfim. E isso tudo não é problema propriamente de dinheiro. É uma papelória, burocracia, Ministério Público, Tribunal de Contas, uma algazarra, que um governo que sabe o que fazer, chega lá e foca e resolve, limpa, arruma, equilibra, porque onde se pode gerar emprego com mais rapidez é na construção civil, que são esses. Depois, o quarto motor é uma política industrial de comércio exterior. É meio comprido, mas é tudo organizadinho, que é aquilo que nós queremos melhorar no debate, apresentando um projeto nacional de desenvolvimento. E São Paulo é um exemplo do que eu gostaria para o Brasil sob certos aspectos. Por exemplo, São Paulo tem uma agricultura familiar poderosa. São Paulo tem uma agricultura de exportação poderosíssima. Na agricultura, São Paulo não está na monocultura da soja, está na cana, está no álcool, sabe? Está no milho, está no feijão. São Paulo está produzindo vinho. Outro dia eu tive com o governador Márcio França, perdeu uma oportunidade de ouro, né? De ter coragem de apostar numa coisa nova e ficou aí enrolado com álcool, com essa turma toda velha. Mas enfim, ele lá, ele disse, você vai tomar, eu nem tomo vinho não, mas eles vão tomar aqui um vinho feito em São Paulo. São Paulo tem um turismo poderoso, só quem não conhece, né? A Maromba, ali, os Campos do Jordão, ou as praias, o Batuba, Caraguatatuba. Ou seja, São Paulo tem aquilo que nós precisamos dar ao Brasil, uma economia diversificada, onde você não anda com os ovos todos numa cesta só. Isso é da sabedoria popular, você não deve carregar os ovos todos numa cesta só, você tropeçar, os ovos quebram tudo. Então, divide. E São Paulo faz isso, e é o que eu quero fazer para a economia brasileira. Muito bem. Naturalmente, trabalhando juntos com o governador, que ajuda muito. Aliás, eu tenho dito que não vale a pena São Paulo ficar de fora desse seu projeto. Não, aliás, eu preciso. Fundamental a presença de São Paulo. É fundamental para São Paulo e para o Brasil que nós temos um projeto. Né? E a nossa eleição está muito casada. A eleição do Ciro. Quem puder, por favor, quem puder, estiver interessado e não decida agora, compare, olhe de onde vem, quem são, porque véspera da eleição sabe como é. Todo candidato parece o Papai Noel. Nós precisamos ouvir com paciência, e não e renovar a esperança, mas tem que pesquisar, comparar, saber de onde vem, quem é, e aí você vai decidir. E quem decidir por mim, me dá um governador em São Paulo que vocês vão ver nós trabalhamos juntos. Perfeitamente. Agora chegou a vez das mulheres. Tabata Amaral, uma pessoa inteligentíssima, uma mulher das mais guerreiras aqui do Brasil. Tabata Amaral. E o Ciro pode apresentar até melhor. Tabata Amaral. Eu conheci essa jovem nessa minha guerra contra o golpe, na minha guerra, então eu corri o mundo. E as universidades falando em todo canto. Um belo dia, eu chego talvez no mais importante seminário sobre o Brasil que acontece no mundo, fora do Brasil, que é um encontro raríssimo, só brasileiro capaz de produzir isso, entre os estudantes de Harvard e de MIT. Só avião, só tuchal, cabeça do mundo inteiro está ali. E eu estou ali, faço a minha palestra e começo a responder, de repente ela toda simplesinha como ela é, simpática e doce como ela é, mas se levanta ali
e manda uma pergunta e me diz no encaminhamento da pergunta que está estudando astrofísica e ciência política em Harvard, que é o topo do topo do topo do sistema universitário do planeta Terra. E eu fiquei apaixonado porque eu estudo isso também, né? Gosto de... Evidentemente não com o nível dela. Isso virou meio um meme na internet. E eu comecei desde então, perdão, a tentar interessar a Tabata e entrar na política. E veja que história linda que ela tem. Eu, inclusive, vou almoçar lá hoje. Né? Nasceu na periferia de São Paulo, filha de uma família modesta, que fez a aposta correta com todo o sacrifício de educar. E ela, onde chegava, era tão gênio, tão excepcional, que todo mundo já tirava ela ali do meio e foi bater em Harvard. E agora é nossa candidata a deputada federal. Se você acha que a política está ficando velha, careta, renovação é aqui. Capacidade, seriedade, espírito público e saber as coisas onde estão acontecendo. Tabata. Muito obrigada. Eu acho que só um comentário que é muito engraçado. Nesse dia em Harvard, eu perguntei... Harvard. A gente não sabe falar assim, né? A gente é do Nordeste. Sorry for my bitch Eu tenho essa língua Bom, eu fiquei 4 anos aprendendo a dizer esse negócio. Eu sei. Bostonian accent. E eu cheguei lá e perguntei pro Ciro o que era ser político, se ele me recomendava. E depois a gente trocar uma ideia sobre astrofísica, não lembro se você lembra da resposta, mas você falou quão duro era a caminhada, quão difícil era o caminho. E só agora eu tô vendo que, de fato, como eu escutei de um grande amigo, é um banho de água gelada. E quando você respondeu, eu falei, nossa, mas por que ele não falou que era para eu entrar? E acho que aquilo me preparou um pouco. Então, é uma caminhada possível, mas é longa e é difícil. E obrigada pela sinceridade alguns anos atrás, quando eu estava estudando ainda. Mas bora para minha pergunta. Eu trabalho com educação há muitos anos. Sou apaixonada por isso. A educação transformou a minha vida. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho muita fé, muita esperança, dá um desânimo quando a gente olha para os dados. Nossa educação básica continua de baixíssima qualidade. E quando a gente olha para a ciência, tecnologia e inovação, ao invés de investir mais e lutar pelo futuro do país, a gente ameaça cortar o investimento da CAP. E aí, a minha pergunta para você é como que a gente volta a investir nessa área que é tão importante? Como que a gente vai contra a maré, investe em inovação e aproxima o que está sendo produzido lá na universidade, que muitas vezes é meio desconectado com a realidade, com a ponta, com a indústria, com o desenvolvimento? Aproveitar só a sua introdução, que é muito mais importante do que você imagina. Jovens, mulheres, pobres, comunidade LGBT, poder, ninguém dá para ninguém. E a política é que constrói o poder. Ninguém dá poder para ninguém. É preciso que se lute. Por isso que eu não disse assim, venha, que maravilha, etc. Não é, veja bem, eu sou um exitoso. Eu estudei a maior parte da minha vida pública na escola pública. A maior parte da minha vida pública. Eu fui formado na Universidade Pública do Ceará. Estudei na época, primário, ginásio, em escola pública de Sobral, interior do Ceará. E eu sei como foi para eu chegar até aqui. Não é? Veja, eu estou disputando a presidência da República de uma das maiores democracias do planeta Terra. Já fui ministro, já fui governador, e eu também devo isso à educação, aos meus professores lá do interior do Ceará. Parte deles já morreu, parte deles é viva, e eu não me canso de agradecer. Mas o que tem que ter? O que sobra em você é que nós temos que estimular todos os discriminados do Brasil. Garra, lutar. E evidentemente que você pode ter pessoas na política que facilitam esses caminhos ou que dificultam. Eu gosto de facilitar. Quase metade dos meus governos sempre foram ocupados por mulheres. Enfim, eu tenho essa vontade. Eu não aceito a interdição conservadora que discrimina populações por causa de orientação sexual. A minha devoção é aos pobres, assim, é amor de verdade. Ninguém precisa acreditar porque um político dizer que ama também essas coisas. Mas assim, eu tive a honra grande, eu já estou pago pro resto da vida, em nome de um projeto que foi começado por Tasso Gereissati, que eu tive a honra de continuar a aperfeiçoar, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, né, no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Então veja, a educação brasileira, por mais que pareça do seu olhar de hoje para o futuro, muito ruim, ela tem melhorado bastante. Ela aconteceu assim, a educação que eu tive, eu tenho 60 anos, era uma educação pública de excelente qualidade para muito poucos. E aí os militares resolveram entender que a educação era construir escola. Então
Então, expandiram brutalmente as escolas e depreciaram pesadamente a qualidade. Então, nós temos uma escola que, por regra, ainda consequência dessa visão equivocada, sem participação, sem democracia, né, nós aviltamos a qualidade da educação a partir de consequências óbvias. Aviltamos o salário dos professores. Sim, o salário da época era um salário relativamente digno e hoje é um salário muito precário para a nobreza, para a tarefa e a complexidade da tarefa de educar uma nação como a nossa. Então, o resultado disso é que hoje a questão transformou-se em busca de qualidade. E aí você tem duas tarefas para cumprir. Uma, que é mais difícil de explicar, mais difícil de entender, mas a gente pode ir pelo simples, não é? É que a escola brasileira, salvo muitas exceções que estão aparecendo espontaneamente, tem muita gente boa, né? A gente que conhece o Brasil, você chega em Pernambuco, na escola média de Pernambuco, está acontecendo uma coisa boa. Você chega no Rio Grande do Sul, tem uma coisa muito boa acontecendo na primeira infância, Foz do Iguaçu, Sobral e tal. Então, a média é que você tem um gravíssimo problema em que o tipo de educação é muito careta. É muito antigo para tempos de internet. Porque, repare, a informação hoje está na internet. Então, um garoto tomar banho, que já é muito chato em certa adolescência, né? Entrar no ônibus, depois não sei o que e tal, e descer, e a mãe é preocupada se o menino não vai se precipitar no caminho das confusões e ameaças que a rua hoje oferece. Aí entra numa escola, para o professor se esforçando de boa fé para ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500 por acaso. Ora, isso o menino entra no Google e já está a muitos passos além de dizer que isso não é bem verdade, que em 1494 já tinha um tratado de Tordesilhas separando nada que foi descoberto por acaso. Isso é baboseira pura, mas vê o retratinho de Pedro Álvares Cabral, faz uma simulação da nau atravessando em 3D, o cara pode viajar junto com o Pedro Álvares Cabral, né, pela realidade virtual, com os óculos ali, e aí o cara vai na escola, o professor escrever isso, não vai. Então, isso é a mudança da qualidade da escola, para trocar o padrão do decoreba, que é o que nós temos hoje, por um padrão que ensine a pensar. Isso só se faz motivando, retreinando, qualificando o magistério. Então é uma tarefa de fôlego que eu vou começar e vou aprofundar, estimular as melhores práticas, fazer com que essas melhores práticas sejam manualizadas para os outros poderem acelerar essas coisas e tal. Entretanto, você tem um outro problema, no geral e em certas questões mais particulares, que são de subfinanciamento. Essa gente que meteu o golpe aí, meteu uma emenda à Constituição, e a gente precisa todo mundo botar isso na cabeça, para exigir de todos os candidatos uma emenda na Constituição proibindo, chama emenda 95, proibindo que o Brasil aumente o investimento em educação, saúde, segurança, cultura, ciência e tecnologia, as bolsas da CAPES, mais infraestrutura, moradia, ponte, estrada, ferrovia, rodovias, etc., por 20 anos. Veja a aberração que essa gente fez. O Brasil nasce 3 milhões de bebês por ano. Só por aqui ninguém precisa ser economista. Nasce 3 milhões de filhos de brasileiros, 3 milhões de bebês por ano. E essa gente proibiu que a gente expanda o investimento nas questões materno-infantis, maternidade, pré-natal, etc., e na educação, creche, etc., etc., por 20 anos. Portanto, a gente tem que resolver isso. Não é para afrouxar e sair gastando o que não tem. Não, eu sou virgem déficit. Nunca, nem em casa e nem nos governos que eu ocupei, eu jamais gastei mais do que podia. Mas no Brasil, nós não podemos cortar o gasto com a educação. E aí algumas coisas são óbvias. Por exemplo, do 0 aos 3 anos que o ser humaninho forma suas aptidões para o resto da vida. Se a gente aposta, não é, na nutrição correta, na atenção médico-odontológica, na questão lúdico-afetiva, né, na proteção, no carinho, na estimulação da socialização na hora certa, nós estamos preparando um cidadão. Se falta isso, nós estamos preparando um soldado de reserva, né, das mazelas sociais que nosso país está vivendo. Então isso não é mais adiável. Nós precisamos de 3 milhões de vagas. Do 0 aos 3. 3 milhões de vagas. Agora, anteontem, não dá para fazer a não ser metade. Eu já estou me comprometendo. Mas veja bem, se a gente começar agora, nós só vamos alcançar em 4 anos metade dessa tragédia. Metade, ou seja, 1.500.000 já vão ficar prejudicados. E essa gente quer que fique 60 milhões.
porque 20 anos vezes 3 milhões dá 60 milhões de brasileiros. E Ciro. depois a questão do ensino integral. Outra grande prioridade para mim é o garoto e a garota de 15 a 19. Esse garoto de 15 a 19 é que está sendo a maior vítima da violência, do genocídio, da captura pelo narcotráfico. E nós precisamos dar a eles uma escola encantadora, que não seja careta, que retenha, que dê a ele gosto, prazer de aprender, de se qualificar para uma profissão, de ter pertencimento, de se sentir importante para a comunidade. Nós temos essa experiência no Ceará. De cada 3 escolas hoje, uma é de tempo integral. De cada 4 alunos matriculados, uma é de tempo integral profissionalizante. E, ora, se o Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, pode fazer, eu vou fazer pelo Brasil todo. Ciro, você lembra, nós nos conhecemos em 94. Show! Antônio Neto. Antônio Neto é uma das... ele que devia me apresentar, mas eu estou bancando aqui o danadão, né? Porque eu sou candidato a presidente e tal. Mas o Antônio Neto é uma das mais importantes lideranças sindicais do Brasil. E não é agora que a democracia permite que um líder sindical reúna-se. É de muito tempo atrás, quando ser líder sindical era ameaça de vida, de tortura. O Antônio Neto já defendia os trabalhadores brasileiros, porque essa é a sua vocação desde muito jovem. O Antônio Neto, ele está lembrando aqui, em 1994 eu ajudei a fazer o Plano Real. E um dos problemas do Plano Real era a gente quebrar uma lógica de inflação e reajuste de coisa, inflação de novo, reajuste de coisa, um alimentando o outro. Então nós tínhamos que dar uma parada nisso e tal, e evidentemente o Neto foi cumprir a sua vocação, brigar pelos aposentados, brigar pelos trabalhadores. E eu estava ali com o Itamar e tal, e não tinha jeito. O Fernando Henrique já estava eleito, não queria mais que fizesse nada, não sei o que, como a gente viu que aconteceu depois. E o Neto, então, junto com o Paulinho da Força, que é outro que perdeu uma oportunidade de ouro, né? Paulinho, macho, tu tá do lado dos cabos que quer quebrar teu sindicato tudinho. Tá tudo bem, fica aí, a gente se encontra mais na frente, né? Mas o Neto estava lá e tal, e me deram uma ideia. Qual era a ideia? Ao invés da gente reatualizar e alimentar a inflação, era a gente garantir, de um lado para os aposentados, um abono. E de outro, que foi a base de todos os reajustes para o futuro. E de outro lado, garantir a participação dos trabalhadores no resultado das empresas. Ou seja, se a empresa vai mal, o trabalhador aguenta as pontas para a empresa não quebrar. Se a empresa vai bem, o patrão é obrigado, por lei que nós criamos, sugestão aqui do amigo, né? Ele tem que dividir uma parte desse lucro com o trabalhador. Aqui está Antônio Neto, que agora está maduro, ele não vai só defender o sindicalismo, vai defender o Brasil como senador de São Paulo. É verdade. E é bom lembrar assim, que em 94, esse PLR, a participação no lucro, já estava na Constituição desde 46. E nós dissemos, tanto a você como ministro da Fazenda e ao presidente Itamar, que precisava ele deixar uma marca. Primeiro, não permitir que os aposentados saíssem do seu governo ganhando $70 por mês. Ele deu um abono para alcançar $100, que era a nossa grande meta naquele período. Hoje o salário mínimo está mais de $300. E segundo, instituir participação no lucro resultado. Mas depois do golpe, nós tivemos um enfrentamento no Congresso Nacional e vimos a necessidade da representação do povo brasileiro, trabalhadores, juventude, porque vimos lá que foi um balcão de negócio para acabar com aquilo que era de mais caro. Eu, que sou getulista, tenho uma história do trabalhismo, para acabar com os direitos dos trabalhadores. Foi a reforma trabalhista. Nós temos denunciado isso. Podemos até dizer, e daí a honra de ser candidato ao Senado, até porque o Senado prevaricou, se omitiu, não quis corrigir as distorções e faz um acordo espúrio com o presidente Michel Temer, que ele vetasse ou alterasse, que também não fez. Ou seja, hoje os trabalhadores estão a mim. Você tem dito, nós vamos ter que mexer vamos botar o dedo nessa ferida. Como é que nós vamos mexer nisso para acabar com esse crime que foi, inclusive, botar a mulher, né? Grávida para poder trabalhar insalubre, inseguro. É uma coisa Aí assim. vem meu estimado amigo Geraldo Alckmin, meu ilustre opositor, e diz assim: ops, erramos. Vamos corrigir isso daí. Para um pouquinho. Até passar e até o Geraldo Alckmin poder corrigir isso daí, quantos milhões de mulheres grávidas estão sendo prejudicadas em ambiente insalubre? E o seu? Você não está percebendo? Então, vamos voltar aqui ao assunto. O Brasil era um país, quando chegou Getúlio Vargas, ele falou, sou getulista, só para recuperar aqui. O Brasil, que é o trabalhismo, que é a nossa corrente. PDT, Brizola, João Goulart, Pasqualini,
na educação, Anísio Ribeiro, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro. Então, E hoje Ciro Gomes. Não, hoje é a minha tarefa, veja bem que companhia eu estou, como serviço não é fácil. Mas eu estou animado aqui porque a minha turma para trás, a turma para frente é essa aqui. A turma para trás também me inspira bastante. O Getúlio se matou para defender o Brasil. O João Goulart foi o único brasileiro da política que morreu no estrangeiro. O presidente da República não teve direito de voltar para o seu país, só depois da anistia e da redemocratização que seus restos mortais puderam ser trazidos. O Brizola sofreu pão que o diabo amassou, passou mais de 20 anos com a amargura do exílio, sem poder visitar o Brasil, e é nessa linha que eu estou. Não é? Eu compreendo o tamanho dessa tarefa. Mas veja bem, até essa turma chegar com o Getúlio, o trabalho no Brasil era como se fosse uma mercadoria, como qualquer outro, 1 quilo de sal. Se você quer comprar sal, vai na mercearia, o que o cabo da mercearia cobrar, você paga ou não paga 1 quilo de sal. Sobrou sal, caiu o preço, faltou sal, sobe de preço e tal. E o Getúlio, em linha com o avanço do mundo, porque aqui no Brasil, às vezes a gente esquece que nós estamos no mundo. Já se descobriu que o trabalho não pode ser uma mercadoria, como outra qualquer, porque criança não pode ser botada para trabalhar precocemente, né? Mulher grávida não pode ser botada para trabalhar e também tem direito de trabalhar, né? E de receber o salário. Né? Um cidadão de mais idade não pode ser explorado no trabalho. Ou seja, os desdobramentos naturais da abolição da escravidão, o Getúlio botou no Brasil como uma consolidação da lei do trabalho. Sim, a minha turma do passado é que criou a proteção aos trabalhadores. Aí, evidentemente, o mundo mudou, apareceu a internet, você tem um tipo de trabalho remoto, em casa, você tem trabalhos diferentes, os serviços mudaram bastante. Então é necessário que a gente tenha sensibilidade para compreender as mudanças do mundo do trabalho e adaptar. Mas e aí isso é correto. Aproveitando isso que é correto, o Michel Temer e a sua turma, que vale lembrar, eles têm representação na disputa. PSDB e PMDB são os dois partidos que sustentaram o golpe e que sustentam e votam todas essas reformas antipobre, antipovo e antinacional. Vão se apresentar com mudança, com essa mole, e o nosso papel é com delicadeza, sem brigar com ninguém. Dizer, espera aí um pouquinho, meu irmão. Dizer que vai mudar sustentando o governo Temer com toda essa agenda me parece um insulto à dignidade do nosso povo. E aí o que eles fizeram? Fizeram isso que o Neto falou aqui. Eles pegaram uma reforma que estava proposta desde 98, votaram sem conversar com ninguém, não chamaram uma liderança sindical, uma liderança empresarial, uma academia, uma universidade, não trouxeram a legislação do mundo para a gente ver o que estão se fazendo de bom, de ruim lá fora, passaram de uma madrugada para dentro sem falar com ninguém. E coisa boa, por exemplo, acabar com os abusos contra a Justiça do Trabalho, que eu vi que tem muito abuso, não que ela seja ruim, mas a parte minoritária que abusa tem desmoralizado a Justiça do Trabalho. Né? Virou uma certa indústria corrupta, em que advogados representam, até seu trabalhador saber, reclamam coisas que ele não pediu, nem coisa nenhuma, enfim. Isso é outra coisa que a gente pode corrigir. Mas eles passaram um negócio que simplesmente, do dia que entrou em vigor para cá, já produziu mais de 500 mil desempregados novos. No tal trabalho intermitente, em que as pessoas são descontratadas e são chamadas para trabalhar por menos do que metade do salário mínimo em algumas categorias, sendo obrigado a arrumar dinheiro para pagar do bolso a diferença da contribuição para o INSS. Isso é uma selvageria. E eu tenho um compromisso com o povo trabalhador brasileiro, e repare bem, o baronato não vai votar em mim, vai querer comer meu fígado, e os trabalhadores precisam ver quem está defendendo. Eu tenho um compromisso, vou renovar aqui, de, uma vez eleito, chamar os sindicatos, chamar os trabalhadores, chamar os empresários, chamar o mundo universitário, trazer os especialistas internacionais, para a gente achar uma lei moderna, mas eu já anuncio logo o rumo dela. Essa lei moderna que eu vou fazer entra para proteger o lado mais fraco. Por quê? Você imagina. Não, deixa negociar. Eles dizem, parece uma coisa boa. Deixa os trabalhadores negociar livremente com os empresários e tal. Bota uma galinha para negociar com a raposa. Né? Cerca e bota uma galinha. Você negocia livremente aí. Ó, meu irmão, não sobra uma pena. E é isso, 13 milhões e 700 mil desempregados na fila. Me deu um empreguinho, pelo amor de Deus. 32 milhões na outra fila, que já não acredita mais nem no trabalho, está correndo do rapa. Eu vou me lembrar todo dia disso, para a gente não ter uma pedra no lugar do coração. Aí o cara, vamos negociar livremente. Ah, não quer não, meu filho? Tchau, chama o próximo.
Isso é a negociação dele. Tá, a reforma que eu vou fazer vem para proteger o lado mais fraco. E o lado mais fraco é o trabalho contra o capital. E Ciro, só para amarrar, já dizia Lacordaire, o iluminista francês, ó, né? Entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta. Não é a liberdade. E a liberdade é que escraviza. É evidente. Porque é o que você disse. É raposa, Como é o nome aí do negócio? Do homem? Lacordaire. Lacordaire. Vou aprender essa daí. Pesquisei no Google. Valeu. A gente combinou que a Gleides, nossa candidata a vice-governadora, ia fazer essa porta-voz para anunciar aqui em rede nacional o plano Urson. Anunciar aqui para todo mundo o que seria esse plano de dominação da América Latina. Um minuto só. A Gleides representa aqui um monte de coisa. Ela lidera em São Paulo uma das nossas sessões mais importantes e mais vivas do PDT, que mesmo nos momentos de mais dificuldade do nosso partido, sempre foi muito respeitada no movimento feminista brasileiro, que é a ação da mulher trabalhista. Não é? Como vocês veem, com essa simpatia toda, o cabelinho também está na África, né? Tem todas as qualidades, as maravilhas, né, de uma pessoa. E nós pedimos a ela que com esse entusiasmo, com essa força, com essa solidariedade que ela tem genuína, não é, com as pessoas mais pobres, que ela viesse representar essas forças todas na chapa do Marcelo Cândido como nossa vice-governadora. Obrigada. Bom, primeiro te dizer que essa responsabilidade que eu sei que parte vem de você e do respeito que você tem também dos demais companheiros e da companheira Tabata, para mim é uma grande surpresa te dizer que até pouco tempo atrás eu sempre trabalhei para fazer com que a política fosse motivadora às pessoas. Então eu sempre estive nos bastidores da política, porque sei a importância que a política tem nas nossas vidas. E sempre disse que eu só emprestaria o meu nome a pessoas de bem, a pessoas honestas e a pessoas que respeitassem a história do meu país, em especial a história do meu povo. Então, eu quero que você saiba que emprestar o meu nome a Ciro Gomes, emprestar o meu nome a Marcelo Cândido, emprestar o nome de minha família a vocês me deixa numa situação muito confortável, porque eu sei que eu estou representada por pessoas que têm as mesmas ideologias e os mesmos sonhos que eu. Obrigado. Ciro, eu migrei para São Paulo há quase 30 anos atrás. Porque sou nordestina, sou baiana. Obrigada. Eu vim das próprias pernas, inclusive numa situação bem precária de transporte, porque naquela época nós não estávamos no mapa do Brasil. Eu tive muita clareza quando eu vim para São Paulo de que o Nordeste, né, a Bahia, o lugar que eu nasci, não era inserido no mapa brasileiro, porque a nossa vida lá era bem distinta. Eu passei a minha infância inteira vendo as amigas da minha mãe enterrar os seus bebês antes de completar 30 dias de vida, que a gente chamava de anjos, porque ainda não tinham nem sido concebidos de pecado, por sarampo, por cachumba, por malária, por fome, porque eu experimentei a fome e ela é bem doída e ela é aquilo que a gente tem de mais humilhante na vida do ser humano. E aí, quando eu migro para São Paulo, eu, como mulher negra, tenho poucos sonhos. Os sonhos de só sobreviver e não passar fome e de minimamente ter a moradia digna. E aí eu vou crescendo como ser humano, porque como pessoa eu não cresci muito. Se eu levanto aqui, vocês vão ver que não vai mudar muita coisa. E eu vou crescendo como ser humano e vou vendo as necessidades que nós mulheres, e em especial nós mulheres negras, imigrantes, temos ao longo de nossas vidas. Eu olhei aqui, tem uma plateia aqui atrás, para quem não sabe, e a gente tem aqui à nossa frente 10 homens e 12 mulheres sentados. Dos 10 homens aqui, boa parte são da equipe que está fazendo a transmissão, outros são da equipe de governo do Ciro ou do Neto, dos demais candidatos aqui. A outra parte, todas são mulheres coordenadoras de campanhas. Estou felicíssima. E mais a coordenadora aqui do trabalho do pessoal que está fazendo a transmissão. Todas mulheres empoderadas, todas mulheres que têm a capacidade de gerir a campanha
né? Você está com uma mulher hoje, que é a nossa querida Luísa, fazendo todo o trabalho de atender as demandas que vêm do Brasil inteiro. Mas essas mulheres são a minoria. Essas mulheres me representam e representam todas as mulheres, mas elas estão ainda em minoria. Nós ainda temos medo. Os medos que eu tinha há 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, eles ainda são latentes em nossa vida. Nós temos medo de sair na rua sozinha. As mulheres têm medos que os homens nunca terão. Medo do estupro. Esse é um medo que só pertence às mulheres. Só nós saímos de nossas casas com medo de ser estupradas, porque a violência do estupro, ela é específica às mulheres. Nós, mulheres, temos medo de andar de ônibus, de andar de carro, de andar a pé, porque nós estamos mais vulneráveis a todos os tipos de violência, que você inclusive cita na sua plataforma ali, quando você faz um programa que faz todas as indicações, Ciro, que nós mulheres, eu me vi ali nesse projeto e tenho me visto diariamente quando eu te escuto falar, eu me sinto representada nesses planos. Você coloca no teu plano a questão do povo quilombola, que é o povo que me representa também. Você coloca a questão da educação como prioridade, e isso nos deixa muito confortáveis, né, Tabata? Porque a gente sabe da importância que é a educação para o nosso país. E você trata da questão da relação de gênero. Relação de gênero que fala de LGBTs, que fala do povo negro, e que fala das mulheres, e que fala da violência contra os jovens, em especial os jovens pobres e periféricos do nosso país. Eu queria que você pudesse falar um pouco de um recorte de como é que a gente faz, de como você pretende, caso eleito, e será eleito, porque a gente vai trabalhar bastante. Aqui tem gente que... Eu fui chamada de pé de boi durante muitos anos da minha vida, porque não me importa quando eu tenho que trabalhar, quando eu acredito no projeto. E eu acredito muito no teu projeto, por isso estou aqui. Como é que a gente faz para retomar o desenvolvimento do Brasil e não ter mais mulheres sendo mortas todos os dias, vítimas do feminicídio, e crianças voltando a morrer com sarampo, e crianças voltando a perder os movimentos com a paralisia infantil? Fala um pouco desse projeto, porque eu estou muito preocupada com o país. Enquanto as pessoas estão achando graça dos candidatos que estão nessa disputa agora, eu estou extremamente preocupada, às vezes eu até choro de medo deles. Não, uma coisa, estou avisando a vocês, abra a cabeça que vocês vão descobrir coisa muito boa, muito limpa, muito linda e muito capaz de mexer no destino do nosso país. Esse projeto que a Gleides mencionou é um projeto que está em construção. Eu pus nele, auxiliado por universitários, pessoas de academia, pessoas da mais absoluta qualificação do Brasil, pus nele toda a minha experiência, mas nada substitui a sabedoria popular. Portanto, eu peço a vocês que tomem notícia dessa primeira provocação e mandem bala. Corrijam nossos erros, lembre alguma omissão que a gente fez. Enfim, para mim isso não ofende em nada. Deixou de falar tal coisa, eu vou olhar se merece ou não. E nós estamos aqui para interpretar uma corrente de opinião. Como eu me lancei nas universidades, foi para criar uma corrente de opinião que me deu essa turma que eu tenho hoje. Então, essa corrente de opinião está criada, ela precisa agora ser popular. E aí, qual é a ideia? A ideia primeira é de que o Brasil não vai sair dessa encalacrada, por qualquer ângulo que você queira considerar. A violência é uma coisa absolutamente assustadora. Atualizaram-se agora os relatórios. 63.880 brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses. 63.800, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos habitantes das periferias do Brasil. O mais grave é que as famílias enlutadas nem sequer direito à justiça vão ter, porque o Estado desmoralizado, como as autoridades estão no Brasil hoje, não consegue investigar sequer 1 de cada 10 desses homicídios. Estupro passou de 60 mil no mesmo relatório. Você imagina, sua filha. E por isso que às vezes eu peço às pessoas um segundinho, vamos deixar esses números circular no nosso coração, porque a elite brasileira embruteceu. 60 mil estupros.
Isso significa sua filha, minha filha, sua mulher, porque foi ao supermercado, porque foi ao culto, porque foi a algum lugar, ver um marginal e constrangê-la sexualmente de forma violenta. A punição aqui é quase zero. A punição aqui é quase zero. O feminicídio é um fenômeno novo. Eu estou estudando muito, porque nem sequer tem muita resposta técnica ainda para isso. Mais do que tudo, a gente precisa de ideia nova, né, dos especialistas, mas já foram 5 mil. Qual é a característica do feminicídio? É a condição de ser morta apenas por ser mulher. Porque as outras são mortas porque estão levando um celular, vão ser assaltadas, ou reagiram ao estupro, etc. Mas é pela mera condição de ser mulher, foram 5.500. E quase todos familiares, os próprios maridos, como esse caso terrível de Guarapuava, que aconteceu agora. Tem alguma minhoca nova, né, na cabeça de uma parte apodrecida da humanidade masculina, né, que esses tempos estranhos têm imposto. Então, precisamos dar tratos a isso. Então, o projeto nacional é a ideia de que nós não vamos enfrentar esse descalabro todo sem um plano. Então, qual é a minha ideia? É oferecer aos brasileiros um projeto mesmo. Projeto significa o que é que o Brasil é hoje em matéria de violência, em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria de renda per capita, em matéria de indústria, em matéria de relação de trabalho, e para onde nós queremos ir. Quanto custa? Quem faz o quê? Qual é o prazo? Quem vai avaliar? Quem vai supervisionar? Quem vai controlar? Quem vai punir e quem vai premiar os objetos alcançados? E qual é o nível de controle que a sociedade informada, organizada, vai ter sobre essas metas? Então a minha ideia, e eu vou ser muito atacado por isso, a minha ideia é que a gente pegue Portugal, que é um dos países mais pobres da Europa, portanto não é nada exorbitante, eu não estou pegando a Alemanha, não estou pegando a Inglaterra, que são os países mais ricos e tal, estou pegando Portugal. Então qual é a renda per capita de Portugal? Né? 24 mil dólares. O Brasil tem uma renda per capita a poder de compra de 14 mil dólares. A renda per capita nominal é 8 mil e tanto, mas como o custo de vida daqui é diferente do de lá, equivalente seria mais ou menos 14. Então daqui 15 anos o Brasil vai, se depender da execução do meu projeto, portanto não é meu governo, é um projeto nacional, que a gente não fique dependendo do Lula, que não fique dependendo do Ciro, porque isso é doentio. Por mais gratidão que a gente tenha, um país não pode depender de uma pessoa. Se ele morre, que Deus o livre. Né? É preciso que a população aproprie as ideias, os valores, e na política se produzam 1.000 Lulas, 2.000 Ciros, 3.000, né? E por agora, quanto mais para o futuro, 100.000, porque nós temos... Isso é que faz uma democracia de verdade. A gente não pode ficar dependendo de líderes carismáticos, etc, etc. Nesse momento, a democracia é muito precária. Veja aí, como está pouco. Tem 8 candidatos nos debates, com todo respeito, não vou ser eu que vou dizer, mas dê uma olhadinha e compare, porque tem uma coisa ali meio estranha. 8 brasileiros em 207 milhões de habitantes, e quando você olha, procurando experiência, ficha limpa, resposta para os problemas, a coisa já não sou Bolsonaro, só tenho uma. Enfim, deixa o povo resolver. Eu estou só dizendo para a gente ver como uma coisa não é simples. Né? Então, repare, esse projeto ele tem a capacidade de oferecer ao brasileiro respostas práticas, algumas são mais rápidas, outras mais lentas, mas o caminho dá para ser tomado imediatamente. E esse projeto tem um objetivo, que a gente tem que consensar, pelo menos fazer maioria, porque a elite brasileira, parte grande dela, do baronato, não concorda. Não concorda com a ideia de projeto, porque o projeto vai aclarar quem faz o quê, para onde é que vai o dinheiro. E hoje a metade do orçamento vai para a despesa financeira. Ou seja, meia dúzia de pessoas que ganham na especulação financeira, 29 de cada 100 reais que a gente arrecada vai para a Previdência, em que 2% dos beneficiários levam 25% de tudo, e os juízes, pelo amor de Deus, turma, preste atenção, nosso país não aguenta mais esse tipo de tapa na cara. Os juízes, os mais poderosos juízes, e agora os procuradores, né, chibata moral da nação, estão botando aumento para eles mesmos. Numa hora dessas, eu não tenho nada contra o salário de ninguém, a vida é difícil, a vida é dura, mas será que está na hora, uma hora difícil dessa, que a gente está debatendo o futuro do país, sacrifício para todo lado, enfim, parênteses. Então o objetivo do projeto nacional é enfrentar e superar a desigualdade e a miséria. E aí temos que ter clareza, esse projeto tem que estar todo cortadinho, todo em toda hora, porque a miséria e a desigualdade têm endereço. É o semiárido do Nordeste, é o fundão da Amazônia,
é o Vale do Jequitinhonha e Mucuri nas Minas Gerais, é o Vale do Ribeiro em São Paulo, é a metade sul do Rio Grande do Sul. Portanto, tem endereço, tem gênero. No Brasil se paga por uma mulher trabalhar o mesmo trabalho do homem, com a mesma jornada, com o mesmo tempo, com as mesmas condições, 70% a 75% do salário que se paga por homem. Isso vai acabar. O Bolsonaro disse que o governo não tem nada a ver com isso. Tem sim. Por que o governo tem a ver com o salário mínimo? É evidente que tem sim. É constitucional, né? É evidente, nós não podemos aceitar mais que uma mulher que faça o mesmo trabalho pela mesma jornada. Aí eles assim, não, mas tem mulher que ganha mais do que homem e tal. Pela mesma jornada, pelo mesmo trabalho, pode furar meu olho com um exemplo que não tem. É mentira. O cara não estuda, e aí chama o posto de Ipiranga para responder os problemas. Na hora do debate, o posto de Ipiranga não pode entrar lá. Né? Perdão, amigo, bom, não é nada pessoal, não. É porque nós estamos discutindo o futuro do nosso país. Aí não dá para brincar, não é nada pessoal, é aqui questão de visão de mundo. A miséria e a desigualdade têm cor, e ela é negra e parda. O IBGE chama preto, são pretos e pardos. Se você olhar, a população carcerária no Brasil, 80%, 70% são pretos e pardos. Se você olhar as vítimas da violência no Brasil, 70% pretos, pardos, pobres, periféricos. Portanto, aqui está o rumo estratégico do projeto e é por isso que eu desperto tanto ódio. Se você reparar, eles não falam das minhas ideias, eles não falam das minhas propostas, eles falam do meu temperamento. Temperamento é para quê? Para matar o carteiro, para você não ler a carta. Que eu vou contar para o Brasil e para o brasileiro essas historinhas todas, com os números, e não dá para eles contestarem. Então, para você não ler a carta, tem que dizer, o carteiro tem que morrer, tem que sacrificar o carteiro. E nós vamos fazer isso junto. Ciro, Mais São Paulo é muito especial. Você vê que para nós está sendo uma honra danada com esse Mais Opinião São Paulo. Gabriel, para fechar a sua pergunta também, que eu sei que você está louco para fazer uma pergunta, Gabriel. Não é querendo... Gabriel, calma aí. Gabriel é militante da Juventude Socialista PDT, que é o outro lado mais ativo, mais simpático, mais exuberante, mais corajoso da militância do PSDB. Nós estamos entranhados no PDT. O que eu falei, pelo amor de Deus? Acontece. Desculpa aí, não sei por que eu falei isso. Depois vou perguntar aí aos especialistas, deve estar falando de mim. Mas o que eu estava dizendo é que o Gabriel, ele é desse braço, não é, da juventude. Nós estamos entranhados no movimento estudantil em São Paulo e no Brasil inteiro. Não é novidade a presença dele, é uma vocação. Os movimentos ambientalistas, os movimentos contra as desigualdades, os movimentos identitários, tudo isso tem uma mão, um dedo, né, simpático, ativo, entusiasmante, e eu quero dizer para o Lupe morrer de inveja que essa é minha turma. Eu sou da Juventude Socialista PDT. Fala aí, Gabriel. Eu e o Manel Dias, nosso federal lá de Santa Catarina. Aí, pessoal, Santa Catarina, Manel Dias, candidato a deputado estadual em São Paulo. Ó, eu comecei como deputado estadual, portanto, vamos tomar o caminho para ser presidente da República. Você. Bom, não querendo puxar aqui a sardinha para o meu lado que é economia, mas a gente tem recebido perguntas aqui, 90% do pessoal está muito curioso em saber como é que vai ser esse plano aí para tirar o nome de 63 milhões de pessoas do SPC. E também aqui, para não falar besteira, porque acho que o professor Nelson Marconi, que é meu professor lá na PUC, de Macroeconomia do Desenvolvimento, deve estar assistindo. Então, vou perguntar aqui se tem alguma coisa a ver, porque isso está sendo esboçado, mas vou colocar algumas provocações. Será que dá para partir do pressuposto de refinanciamento dos prazos, né, dessas dívidas de 63 milhões de brasileiros, pobres, sofridos e etc. Também partindo do pressuposto que dá para negociar as dívidas dos bancos, dos grandes empresários e trocar isso em débito para a população mais pobre. Afinal, são 500 milhões de dívidas, fora do banco, aí o Temer, ano passado, 80 bilhões de perdão de dívida para banqueiro, que já está ganhando juro aí há muito tempo no país. 1 trilhão para as transnacionais do petróleo em 20 anos. Exatamente. E também na questão se tem um pouquinho de reduzir um pouquinho do compulsório. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, que o pessoal está muito curioso para saber. Gabriel, toda pergunta inteligente, eu também sou professor, né? Minha vocação, eu sou bacharel em Direito, advogado e professor da universidade. E nunca quis fazer da política meio de vida, fui executivo de uma grande empresa brasileira, nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, presidi. Enfim, acumulei uma experiência e tal. E eu até não estou conseguindo conseguir o riso, porque eu juntei minha turma.
economistas de maior nomeada, gente capaz, enfim, tem uma equipe que você não tem ideia, né? São pessoas que têm desde um homem como Bresser Pereira, que não tem compromisso eleitoral nenhum comigo, Beluso, que não tem compromisso eleitoral nenhum comigo, mas a quem eu ouço. Mas o mais interessante é Delfim Neto, que é uma pessoa respeitadíssima, né? Que também não tem nenhum compromisso eleitoral comigo, eu também converso. Eu converso com toda a inteligência brasileira, mas eu fui descobrindo uma turma mais nova, que também está vivendo uma coisa que é muito estranha no Brasil. Os problemas muito complexos, e o melhor do pensamento brasileiro, das universidades, completamente expulso da política. A política feita só em trama de gabinete, com politiqueiros mal preparados, burros. Burros. Políticos são burros, mal preparados, incompetentes. A turma condena muito a corrupção, que é gravíssima, mas o outro grande câncer desse momento da política brasileira é a incompetência. E o outro é a incapacidade de sentir o povo, sabe? De se doer com a dor do povo. E aí eu estou rindo, porque quando eu dei a ideia e nós começamos a trabalhar, a ideia é minha. Essa é minha. Veja bem, então se for um grande absurdo, e se for um grande absurdo e tal, que a turma do Bolsonaro está dizendo, que a turma do Alckmin está dizendo, a culpa é minha. Se for bom, entretanto, minha turma que conseguiu aperfeiçoar e tal. E é verdade. Então repare, você já respondeu, como todo aluno inteligente, você já responde a pergunta na própria pergunta, porque toda pergunta inteligente traz a semente da resposta. Mais importante nessa nova escola, não é responder, porque a informação está no Google, é saber perguntar. É associar informações que já existem e ao associá-las criar uma informação nova, para ir inovando, que é o que a humanidade precisa. Então veja bem, eu estudei tudo isso, eu estou rindo, porque eu joguei o display, nós vamos jogar só o objetivo, aí vamos deixar eles engolirem e vão começar a dizer que é mentira, que não pararam para estudar, não estão nem aí, né, que é mentira, que não dá, que é bigão. O Bolsonaro diz que isso dá mais do que o PIB, que não sei o que e tal. Peraí. Bolsonaro, o PIB brasileiro são 6 trilhões e 600 bilhões de reais, certo? Atualizado. Só para dizer. E o negócio está muito longe disso. Mas aí na prática você já disse, e eu ainda não vou entregar o ouro. Venham aí os meus adversários, bote defeito, esculhambe. E você, meu irmão, que está sofrendo, agora eu vou falar sério, você que está sofrendo a humilhação de estar com seu nome no SPC, que está vendo uma continha que começou com 100 virar 10 mil, né? Que está vendo todo dia um telefonema, às vezes até em hora inconveniente, dizendo, volte para compareça ao SPC, compareça na Casa Bahia, vem aqui na Magazine Luiza, vá no Ricardo Eletro, tem que pagar a sua conta, ou cartinha do Serasa, venha para o Feirão dos Créditos, não sei o que e tal. Eu estou ligado. E eu fui estudar. Então, quando eu descobri, deixa eu começar de novo por outro lado, que é para eu não entregar. Eu estou doido para entregar já, mas está na hora ainda não. Segura as pontas. Mas é assim, ó. É assim. Com o voto do Bolsonaro, não é nada pessoal, meu querido. Com o voto do Alckmin e sua turma, com o voto deles, mas também do Álvaro Dias, etc. Do Lula para cá, o Brasil perdoou dos ricos 175 bilhões de reais com B de bola. Ninguém duvidou nada, ninguém criou celeuma, ninguém achou que isso era impossível, ninguém achou que isso era difícil, ninguém criou o pai Bolsonaro que vai pagar a conta dos empresários, porque criaram essa, pai Ciro, né? Se você vai pagar no crédito, no débito ou no Ciro, tá? Eu estou adorando, está funcionando. Mais meme. Pai Ciro não traz a mulher amada, mas pai Ciro vai ajudar você a tirar o nome do SPC. Aí isso eu vou mesmo. Então repare, para ter dinheiro com dinheiro, 175 bilhões de reais foram entregues do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheirinho, para uma minoria ínfima que não dá 70 mil brasileiros, empresários de banco, de fábrica, né? De grandes corporações, de pequenas corporações. E não está na conta que o Michel Temer deu 1 trilhão com T de tapioca de dispensa de imposto das multinacionais do petróleo. 1 trilhão em 20 anos. Dá uma continha de... 500 pau por mês. Quanto? 500 milhões por mês. 500 milhões por mês. Ou seja, 60 bilhões por ano. Pois bem, isto que nós estamos precisando para resolver o problema de 63 milhões de pessoas
É muito menos do que isso. Quanto é? Me aguarde. É o refis que eu estou falando. O 175 bi é refis. 175 bi, que o Bolsonaro votou a favor, que o Alckmin votou a favor. 175 bi, isso não tem problema, não tem defeito. Votaram outro agora. O cabo não paga, depois faz o refis, depois faz o refis do refis, do refis, do refis, e o dinheiro não chega para remunerar com decência os professores, para dar... dívida até do sonegador, né? Não, é refis do refis, é perdão de dívida e de multa e tal. Para o povão, virou celeuma, não tem problema não. Mas como é que funciona na prática? Eu não vou tirar dinheiro do cofre do governo. O que é que eu vou fazer? Quando você chega no feirão do Serasa, os ricos não sabem nem o que é que eu estou falando. Você chega no feirão do Serasa, que eles chamam, o Serasa diz assim, venha limpar seu nome, que nós lhe damos um desconto de 50%, 60%, 70%. No cartão de crédito, meu irmão, eu fui estudar, tem desconto de 95%. Por quê? Porque o cartão de crédito no Brasil, protegido por essa mesma gente, cobra do consumidor brasileiro 486% de juros ao ano. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos? A mesma bandeira, Visa, American Express, Mastercard, 8%. Então, se ele cobra 486, dá para ele dispensar 90, 95 e ele ainda está ganhando dinheiro. E eu, sei disso. Então, o primeiro movimento, pegar essa dívida toda, que eu já sei quanto é, e botar o governo para proteger os endividados. E agora é comigo que você vai negociar, meu patrão. Senta aqui e vamos ver. É o governo do povo brasileiro, eleito novinho em folha, que vai dizer, vai negociar com você o desconto. A minha turma, o meu povo não está mais desprotegido. E vem cá, vamos lá, qual é o desconto que eu consigo? E vou começar, para não perder tempo, vou dizer o seguinte, eu vou começar a financiar aquele que me der, num leilão, o maior desconto. Já estou adiantando detalhe do negócio? Não, então vai lá. Então é o seguinte, Vou fazer. Casa Bahia, tu tem aí R$1 bilhão de crédito que está amarrado no rabo de um viado, e se der um tiro, o viado some com esse crédito, nunca mais vai ver. Quer ver um pedacinho dele de volta? Traz um desconto para mim. Meu povo agora não está mais desprotegido. Agora tem um governo comprometido com o povo. Que vai ser meu governo em todas as áreas. Qual é o desconto que tu me dá? 80, 70, 50, 80, 90, não sei. Mas você que me der mais, entra primeiro. Aí eu pego essa dívida descontada, no cálculo que eu faço, dá R$ 1.400, cara. R$ 1.400 por família. Aí eu pego o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e vou ganhar dinheiro, porque eu vou tirar o juro de 486%, vou cobrar 10, 12, 11. O banco vai ganhar dinheiro. Olha aqui, ó. Ei, negado, ganha dinheiro o banco, né? Se os bancos privados se interessar, eu dou uma afrouxadinha no compulsório. O que é compulsório? O do dinheiro que está depositado no banco, o governo, para não ficar dinheiro frouxo na coisa da inflação, o governo obriga, por isso chama compulsório, a guardar no Banco Central uma parte grande. Se eu der uma afrouxadinha, o banco se interessar, porque vai ganhar dinheiro, não os 480%, mas 12%, ele pode vir e ajudar. Mas eu não vou precisar deles, não. Eu estou preparando um projetinho só com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BASA, Banrisul. Vai dar certo. Bota defeito aí, negada. Bota defeito que vocês vão engolir a isca com casca e tudo, e anzol, e vara e tudo. Fechar a primeira rodada, Cassiano. Quem que fala agora? Ainda tem mais rodada? Tem mais uma rodada. Ainda tem gente assistindo, o povo tá com fome aí. Como é que tá aí? Opa. Olha só, batendo recorde aí. Vamos lá? Tu já estava com uma pergunta, eu vi que ele estava anotando ali. Tá, tem muitas, né? Mas deixa eu ver, vamos para a segurança pública então. Deixa eu te falar, Ciro, a gente vê muitos estados do Nordeste, principalmente, com índice de violência alarmante, né? Assassinatos, assaltos, furtos, as pessoas estão muito inseguras. E os estados investem muito em aparato mesmo policial, né? Em motos, em contratação de mais policiais, né? E, bem, a gente tem percebido que até a própria relação da polícia hoje com as pessoas é uma relação até de ameaça, sabe? As pessoas não se sentem seguras com esse policiamento que está aí. E a gente vê que as grandes apreensões de armas, né, de combate à violência, de fatos, elas são construídas através da inteligência, quando você articula as polícias, né? Como tens pensado nesse sentido da segurança pública para a gente ver se consegue articular essas inteligências e tentar diminuir esses índices de violência que são alarmantes hoje em todo o Brasil? Túlio é de Pernambuco, federal, todo mundo já está por dentro, mas eu vou mencionar Pernambuco de novo, porque o Eduardo Campos, nosso amigo,
fez um projeto ali que dá a pista, né? E depois isso foi degringolado, né? As coisas degringolaram Pacto geral. pela vida, né? Pacto pela vida. Mas as pistas do que tem que ser feito estão dadas ali. E estão também, como as perguntas inteligentes, a cimenta da resposta da sua pergunta. O Brasil, nos últimos 12 meses, matou, viu morrer 350 policiais. Pessoas de família que estão ali expondo suas vidas para nos proteger, para proteger nossas famílias, e que nem sempre são devidamente homenageados e respeitados. Mas a polícia brasileira, portanto, a polícia brasileira é a que mais morre no mundo. Não há número igual em qualquer lugar do mundo de se matar tantos policiais. Porém, 5.500 brasileiros foram mortos pela polícia. Também não há nenhum lugar do mundo onde a polícia mate tanto quanto a polícia brasileira. O Brasil tem 730 mil pessoas retidas nos presídios. 80% disso, jovens, pobres, negros, caboclos, né, das periferias, e mais da metade presos com pequenas quantidades de droga nesta infeliz e perdida guerra contra as drogas. O que eu estou chamando a atenção das pessoas, e está no meu programa para ser melhorado, criticado, abandonado se eu estiver errado, é que parece que o convencional, e está na tua pergunta, as coisas tradicionais não funcionam mais, não estão dando certo. Porque se desse certo matar bandido, 5.500 foram assassinados. Provavelmente a polícia, estou dando, vamos dizer, a premissa de que a polícia matou, embora seja estranho, você dá a uma pessoa o direito de justiçar outra sem os devidos defesas, etc, etc. Mas vou supor, de boa fé, que foram 5.500 bandidos mortos pela polícia. Se matar bandido fosse solução, aparentemente o Brasil é o que mais mata, nós tínhamos resolvido. Se prender garoto por conta de pequenas quantidades de droga fosse solução, o Brasil só perde para os Estados Unidos, que também está perdendo a batalha para a droga lá. Se fosse a ostensividade policial a solução, o Ceará triplicou o efetivo de polícia, está praticamente quase triplicando do meu governo para cá, e as coisas só pioraram em matéria de homicídio, né? O Rio Grande do Sul tem metade do efetivo que tinha com o governador Alceu Colares. Forte abraço para o companheiro e amigo, grande governador Colares do Rio Grande do Sul. Agora vem Jairo Jorge, né? O próximo trabalhista vem Jairo Jorge, está ali já encostando para virar o jogo e devolver ao Rio Grande do Sul o respeito que o Rio Grande do Sul sempre mereceu do Brasil e que hoje está desmoralizado. Pois bem, o Jairo Jorge vai pegar a brigada do Rio Grande do Sul com metade do efetivo que tinha, e as coisas só pioraram. Portanto, não parece que o convencional traz a resposta. É preciso a gente tirar a cabeça da caixinha, convocar especialistas, pessoas que pensem de forma inovadora, e isso é o que eu estou fazendo. E aí estão surgindo algumas ideias, algumas são óbvias. Por exemplo, crime organizado, facções criminosas e narcotráfico não se enfrenta com aparato. Está o exército na rua, encheu a favela de polícia. Não é assim que faz. O mundo que teve sucesso enfrentou crime organizado, facções criminosas, que é um fenômeno bem brasileiro, que aconteceu a partir de São Paulo, com a conivência das autoridades. O PSDB governa São Paulo há 24 anos. Sabe qual é a idade do PCC, a principal facção criminosa? 24 anos. E é constrangedora a notícia não desmentida de que há um acordo ali feito em 2006 para que o PCC reine sozinho no tráfico de drogas em São Paulo, em contrapartida de não permitir homicídios. E isso a gente tem que esclarecer, tem que aclarar, porque no Ceará, por exemplo, o PCC chegou e as coisas explodiram, porque o Comando Vermelho do Rio de Janeiro chegou, porque tem lá a facção dos abestados, que chama GDE, que a facção dos abestados é a facção feita pelos jovens que vão morrer todos, por isso que eu chamo de abestado, estão sendo manipulados por esses caras de fora, né, nessa suja guerra por trânsito de droga, porque o Ceará tem aeroporto internacional, 2 portos, então virou um eixo de droga como o Acre, né, a mesma coisa, como Pernambuco, a mesma coisa e tal. A partir de Suape, de Pecém, explodem a violência nos nossos estados, o Rio Grande do Norte está ali do lado, a mesma coisa, enfim. E não é aparato que resolve, é inteligência. E aí, inteligência e investigação. E aí vejam como a gente pode acelerar algumas soluções. A Polícia Federal Brasileira, que é reconhecida como uma das melhores polícias técnicas do mundo, pelo recrutamento, pelos salários razoáveis, pela formação, tem 11 mil efetivos, para um país de 207 milhões de habitantes. Isso já seria, evidentemente, um equívoco. Porém, dos 11 mil, metade, 5 mil,
estão atrás de birô, carimbando papel, passaporte, em serviços burocráticos. Eu chegando lá, vou fazer concurso para nível médio, para onde a Polícia Federal precisa de ostensividade, e para serviços burocráticos e administrativos eu remanejarei e vou libertar os 11 mil policiais federais para entrar com força na investigação. Concentradamente, eu vou botar a mão no pescoço do crime organizado e das facções criminosas. Presídios. O Brasil tem 350 mil vagas e tem 760 mil, 730 mil presos. Diz o Bolsonaro que está isso mesmo, que é botar um em cima do outro e tal. Isso eu acho uma indignidade, mas tem superpopulação carcerária, os presídios viraram universidade do crime, o governo está produzindo exército de reserva para essas facções quando prende garotos, e no dia que ele entra na presídio, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, ou vai ser estuprado na primeira noite, ou vai morrer na segunda noite. E aí nós estamos burramente produzindo exército de reserva para essas facções criminosas terríveis. Então a Polícia Federal vai se concentrar nisso, e eu estava dizendo de população carcerária. O Brasil tem 5 presídios federais apenas. Temos que ampliar isso. Mas hoje, inacreditavelmente, para o brasileiro que está nos ouvindo, o Brasil tem metade das vagas dos presídios federais de segurança máxima vazio. E todo o comando dessas facções criminosas estão nos presídios de São Paulo, se comunicando e mandando no crime no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Recife, pelo telefone. Comigo, vai tudinho para os presídios federais. Aí eu quero ver se São Paulo vai continuar o acordo. Vão todos para os presídios federais, vão ser tratados em solitárias, haverá uma mudança na legislação de execução penal e haverá uma vedação da comunicação, da comunicabilidade daqueles que de dentro do presídio estão comandando o crime. Isso são as primeiras providências que já estão desenhadas. Mas a grande chave aqui é inteligência, tecnologia. Fronteira é drone, não é aparato. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.400 quilômetros de fronteira molhada. Não vai ter nunca capacidade de pilotão do Exército, que inclusive está trabalhando a meio expediente, porque não tem dinheiro por rancho. Então nós temos que policiar nossas fronteiras com satélite. E hoje essa gente entregou os satélites aos estrangeiros. Com inteligência, né, Ciro? Inteligência e tecnologia. E qualificação do capital humano e estabelecer a partir da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, um orçamento maior, só que vai ser dado aos estados que atenderem condicionalidades. Perfeito. E a grande condicionalidade é a entrada com um projeto complexo, é entregar à comunidade local, em troca da repressão, oportunidade para o jovem. Muito bom. A turma lembrou bem ali, hoje é dia do estudante. Dia do estudante e dia do advogado. Do advogado. Né? Um abraço a todos os estudantes brasileiros. Um abraço aos meus colegas. Ciro Gomes, OAB Ceará 3339, com anuidade em dia. Se alguém aí precisar de um advogado para sair da cadeia na luta pela eleição, conte comigo. Mas vamos lá, a turma está perguntando, tem o Marco Antônio perguntando, vou fazer 2 perguntas para você e a Tabata comentarem. O Marco Antônio está perguntando qual é o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país, e tendo em vista que a gente teve aqui em São Paulo recentemente no projeto Sirius, como a gente tem ciência boa aqui sendo produzida, com peças nacionais, 85% de todo aquele projeto maravilhoso, né, do acelerador que está sendo construído com equipamentos e peças produzidas aqui no Brasil. E a Cida Salgado que está perguntando qual a política para a educação, a melhor política para a educação para ser implementada aqui no país. É para mim? Comece e aí eu... Ou é para a Tabata? A primeira tecnologia para você e a segunda vocês podem falar. E ela Veja, sob o ponto de vista econômico, minha preocupação com os 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para viver de bico, eu não consigo deixar de encaminhar meu raciocínio sempre pensando comovidamente nisso que vai ser a minha gravíssima prioridade. Mas para a economia mundial crescer, sobreviver e se expandir, existem 3 essencialidades nas quais o Brasil está apanhando feio. A primeira essencialidade é a condição de financiamento. A primeira só em ordem de apresentação. Cada qual é mais gravemente importante do que a outra. A primeira essencialidade é a condição de financiamento. Então veja, o Brasil não só tem a pior taxa de juros do mundo, como não tem capital para financiar inovação. Então um jovem empreendedor brasileiro que tem uma ideia inovadora, não tem nada de patrimônio para dar em garantia, ele não tem condição. E assim que nasceu a Apple, a Microsoft, nasceu o Google, nasceu o Facebook, nasceu, enfim,
o Yahoo, todos esses nasceram num negócio que nem em português tem o nome, chama Venture Capital, vocês sabem, e eu vou tentar, enfim, arrumar esse vetor aqui que está estrangulado no Brasil por essas duas razões. O segundo vetor é escala. O que é isso aqui? É quando a gente vai na feira, o camarada grita lá, vai aí, freguês, a banana tá boa, 3 é R$1, 7 é R$2, ou seja, se você aumentar a quantidade, vai diminuindo o preço por unidade. Isso é o que os economistas chamam de ganho de escala. Porque o cara ganha menos lucro num, mas vendendo mais, soma mais e tal. Então o que aconteceu com a humanidade hoje? A partir da China, mas todas as vanguardas globais, mega corporações, grandes fusões, estão se apresentando para competir com gigantesca escala. Mega escala, Master Blaster escala, como diz a turma aí do videogame, né? Master Blaster escala, ou seja, a China faz uma fábrica de calça jeans e produz 1 bilhão de calças por mês. Resultado, para produzir uma calça lá é muito mais barato. E basta ela ganhar meio centavo numa calça de lucro, porque vendendo 1 bilhão por mês de centavos, de meio centavo ela ganha um lucro grande. Resultado, no Brasil, 7 em cada 10 empresas não tem escala, são pequenas, que trabalham por definição com pequena escala. Aí você chega na Sulanca de Caruaru, essa agenda conservadora brasileira já está praticada. Não tem encargo trabalhista, não tem direitos trabalhistas, não tem imposto, não tem previdência, não tem nada. E a calça chinesa está chegando na Sulanca de Caruaru mais barato do que custa produzir, por causa de escala. Aqui nós temos que ter uma política industrial de comércio exterior, estudada e tal. Mas a pergunta é sobre ciência e tecnologia, que é o terceiro vetor. A vida moderna é referida a um consumo de alta sofisticação tecnológica, ainda que a gente não pare para pensar. Veja o que está acontecendo agora. Nós estamos aqui em São Paulo, sentados aqui, e algum compatriota nosso, meia-noite, no Japão, em Tóquio, pode estar nos assistindo. Para isso, ele precisa ter um smartphone, que é tecnologia. Para isso, ele tem que ter um Wi-Fi ou uma rede, 4G, 5G, isso é tecnologia. Mas isso não é o trivial. Todo mundo que foi ao hospital hoje, ou que vai ao hospital hoje, não sabe, mas 80% dos fármacos que o Brasil consome são importados do estrangeiro, porque ciência e tecnologia. Todo o aparato de diagnóstico médico, ressonância magnética, estetoscópio, tomografia computadorizada, ultrassom, tudo importado, tecnologia. Toda a química fina dos fertilizantes importados, dos defensivos agrícolas, chamado agrotóxico e tal, importado. Os implementos agrícolas, os tratores, os aradores, as colheitadeiras, etc., que estão aí no pujante centro-oeste brasileiro, ou no norte, de onde veio a nossa Cátia Abreu. Um forte abraço, nossa companheira valorosa Cátia Abreu, que aceitou ser a nossa vice-presidenta. Isso aqui é repartir poder, negócio de conversar fiado, né? E eu vou buscar metade do meu ministério serem mulheres, como já tentei fazer como prefeito e como governador. Aqui é só uma propagandazinha lateral aqui. Nota de rodapé. Nota de rodapé. Muito válido. Sendo que eu estou falando por passado. Eu já fiz isso quando era prefeito em 88 e governador em 90. Então vou tentar fazer agora no século 21, né? Que eu venho do século passado. Né? Então, a questão do investimento em ciência e tecnologia, portanto, é uma das essencialidades da sobrevivência da economia brasileira e da nossa capacidade de competir globalmente. E ciência e tecnologia não aconteceu e não acontecerá jamais sem uma sólida, objetiva, concreta parceria entre o setor público, o Estado e a iniciativa privada. Por que eu falo assim, com essa força? É porque o Brasil está dominado pela onda neoliberal, pela ideia de satanizar o Estado. Tudo que é público no Brasil é corrupto, é ineficiente. E isso é uma propaganda para destruir-nos como nação autônoma. Aproveitam maus exemplos, existem mesmo. Muitas ineficiências, muita ladroeira, muito desvio, existe mesmo. Mas é mal comparando como se você tivesse uma vaca que pesteou de carrapato, né? A vaquinha lhe dá leite, lhe dá uma cria por ano, lhe dá queijo e tal, e ela pesteou de carrapato. Então, para essa elite brasileira, a solução para os carrapatos é dar um tiro na testa da vaca, Bolsonaro fazendo moda, né? A vaca morre e você não tem mais carrapato, mas também não tem mais o leite, não tem mais a cria, não tem mais o queijo. A minha proposta é limpar o carrapato, proteger a vaquinha, né?
deixar a vaquinha sadia, arrumada, limpa, bem tratada, para inclusive não ter mais carrapato, ou seja, prevenir a corrupção, os desperdícios. Mas tecnologia só existe nessa parceria. Por que os americanos são a maior potência tecnológica do mundo? Ora, porque é o maior investimento público estatal em tecnologia do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, eles, a pretexto de defesa, passam bilhões, trilhões de dólares. Agora mesmo tem um exemplo prático. O Brasil vive em epidemia de dengue. Sabe quem está desenvolvendo a vacina para dengue? O exército americano. Estão botando milhões de dólares, já vão desenvolver a vacina. E como é que funciona? Eles entregam esse domínio tecnológico, depois deles conquistarem pelo dinheiro público do exército, a pretexto de defesa, ou seja, o exército americano tem que estar imunizado para ocupar algum país, eventualmente, que tenha a epidemia de dengue. Calma. Ó, eu e o Álvaro Dias, ó. Eu nesse aspecto, né? Então, eu estou impossível hoje. São vocês, viu? São vocês que me dão essa alegria. E aí, imediatamente, eles entregam para a indústria farmacêutica e daqui a pouco o brasileiro vai comprar a vacina americana e pagar royalties pela inteligência que eles desenvolveram. E as cepas são aqui produzidas pela nossa Fiocruz. As cepas que o exército americano são produzidas pela nossa Fiocruz. Então, eu quero ver até como é que vai ser a nossa parte nessa patente aí, porque eu duvido que a turma tenha feito um bom acordo nessa área, porque é tudo se entregando, né? No Brasil, aqui, a vassalagem ficou no limite do vergonhoso. Então, como é a China? A China é recente, a Coreia do Sul é mais recente. Como é que a China faz? Não é do mesmo jeito. E no Brasil, o que é que aconteceu só agora, para você ter uma ideia? Eles contingenciaram o orçamento de ciência e tecnologia ao menor volume da história, pegaram esse volume, que é o menor da história, e meteram a tal emenda 95, proibindo que esse gasto com ciência e tecnologia seja expandido por 20 anos. Resultado prático, já começamos a ver a vergonha em que 200 mil pesquisadores brasileiros, que é ridículo, 207 milhões, nós temos 200 mil bolsistas da CAPES, o presidente da CAPES já anunciou que não tem dinheiro para pagar as bolsas no ano que vem. Já anunciou, um escândalo no Brasil inteiro, todo mundo se mexendo, se movimentando, mas assim, não adianta reclamar a CAPES, é a emenda 95, que é uma impertinência grosseira que essa gente defende. O Alckmin votou a favor, o Meirelles votou a favor, e é disso que se trata. E aí agora vão defender para os banqueiros ficar felizes e chegar lá não vão praticar, porque não é possível praticar. Aí não dá, né? Nós temos que esclarecer isso para o povo. Eu queria retrazer um pouco do que a gente falou ontem lá no Todos por Educação. A gente estava participando do Educação Já para discutir a visão de educação para o país. E tem um conceito que eu gosto muito, que é o de sobralizar a nossa educação brasileira. Eu, com muito orgulho, já trabalhei, fiz pesquisa em Sobral, e a gente tem a melhor educação pública do Brasil, acima de países desenvolvidos, no interior do Ceará. E isso, mais do que orgulho, me dá uma esperança de que se a gente fez lá, a gente pode fazer no Brasil inteiro. E é por isso que eu estou aqui hoje. E queria trazer alguns pontos que o Ciro mesmo mencionou ontem. Como que a gente começa com a sobralização da educação brasileira. É ela que está falando, que Sobral é minha cidade. Não, mas fui lá pesquisar porque eu sei, é a melhor educação mesmo. Atenção, Carlos Lupe. É a Tábua que está falando, não sou eu. O Lupe vive reclamando do meu bairrismo. E um parênteses, minha mãe é baiana e fica muito brava que eu falo muito do Ceará. Mas para a educação, o primeiro ponto, a gente precisa de primeira infância, pelo menos para quem mais precisa. Eu sei que a gente não consegue fazer para todo mundo, mas tem que levar creche para a mãe trabalhadora da periferia, porque as poucas que tem hoje estão nas zonas mais centrais. A alfabetização, a gente tem 70%, 7 de cada 10 brasileiros adultos não sabem ler e escrever direito, não conseguem pegar o comunicado da escola e entender que vai ter uma reunião. Isso para mim é um crime, e a escola pública não está resolvendo esse problema. O ensino médio deixou de fazer sentido para o nosso jovem há muito tempo, então a gente tem que fazer o ensino médio integral, com opção de escola técnica para quem tem interesse, porque hoje a demanda é muito maior, e conectado com a realidade. E aqui eu queria fazer um parênteses e devolver a bola para o Ciro. O nosso jovem deixou de ver sentido na vida e na escola há muito tempo. Eu vou muito em escola pública, e quanto mais velhos eles são, e eu pergunto qual o sonho de vocês, o que motiva cada um, cada vez menos eles vão levantando a mão.
Então o jovem chega no terceiro ano, quando chega, porque a gente começou a aumentar a taxa de evasão, de abandono, pela primeira vez está aumentando e não caindo. Quando ele chega no ensino médio, ele não aprendeu nada que o prepare para o vestibular, mesmo o vestibular quadradão que a gente tem, ele não consegue um bom emprego, o desemprego está muito focado no jovem, 1 em cada 4, de 18 a 24 anos, está desempregado, e isso é de acabar com o teu sonho, com o teu futuro, e ele não faz ideia do que faz um vereador. Então, nem a educação para atuação cívica ele está recebendo. E nesse meio todo, como é que a gente faz para o jovem entender que o caminho não é o desespero, não é o abandono, mas sim você tomar o futuro de volta e fazer um pouco do que a gente está fazendo, de entender que tá mal, mas se a gente não tiver esperança e achar que é possível, se a juventude não voltar a ocupar esse espaço e voltar a sonhar, quem vai fazer isso por nós? Então eu queria que você desse uma mensagem para a nossa juventude, porque ser jovem no Brasil hoje não está nada fácil. E não está nada fácil também mudar isso. Eu tenho me dado muito a pensar sobre isso. Eu sou pai de jovens e agora pai de uma criança. Meus jovens já são jovens já mais maduros. Nenhum deles se interessou pela política. Eu sempre aconselhei eles não fazerem isso, enquanto pelo menos não se realizarem na vida, porque a política não deve ser jamais meio de vida para ninguém. Mas eu tenho pensado que só tem duas coisas que podem fazer um jovem prestar atenção, pelo menos, na mensagem. Porque há um bloqueio já na linguagem. Né? É o exemplo, mais do que qualquer conversa, exemplo e ideia. Tem uma ideia que tem que vir embalada por compaixão, por identidade, que é como você acabou de fazer, identidade orgânica com aquele estar na vida que o nosso jovem tem hoje. E eu envelheci, estou com 60 anos, mas a minha alma não se permite envelhecer. Mesmo, não se permite. Eu estou ligado em todas as expressões estéticas. A minha música da campanha, por exemplo, vem aí um belo de um funk. Né? Vem um funk interessante. Um forrozinho. Forrozinho também, mas o de raiz, aí já é uma coisa velha. Mas a gente estava falando do jovem. Então, o exemplo é a única contundência. Então, ao invés de dizer que a prioridade é a educação, é importante demonstrar uma escola que não é careta. Uma escola onde o aluno fale na linguagem dele, que adora estar ali. O jovem que está nos ouvindo aqui diz, isso não existe. Eu vou mostrar que existe. Simplesmente. Por quê? Porque nós começamos diferente. Nós resolvemos fazer, ao invés de fazer para todo mundo de uma vez, que não tem dinheiro, e aí fazer uma coisa medíocre para todo mundo, nós resolvemos fazer, o Cid foi o mais importante líder disso, mas o VV, o Leônidas, é uma equipe, a Isolda, o Edilvan, eu fico quase com pena de citar nome, porque é uma turma grande. E hoje virou assim uma coisa de entusiasmo, uma alegria, uma coisa. Então o exemplo é o seguinte, é fazer uma escola assim. Qual é a melhor escola que existe no Brasil, em São Paulo, que o mais rico dos ricos tem? Pronto, então é aquela ali que vai ser feita na periferia mais pobre do Ceará, de Fortaleza, do interior, etc, etc. E aí é mesmo, ar-condicionado, sabe, o professor motivado, decentemente remunerado, tempo integral, profissionalizante com profissões mecatrônica, robótica, não é? Química fina, não é negócio de eletrotécnica, assistente de pedreiro, esse papo furado da elite brasileira que quer separar sempre o povo, coisas menores. E nossa surpresa, eu diria, nossa surpresa é o nível de abraço que a comunidade dessas escolas tem uma pichação. Não tem uma pichação. E a meninada não sai de lá. Daí resolvemos, deixa aí, deixa aberto, porque ficam lá e vão criando outros laços, outros relacionamentos. E virou aquilo que eu tive. Uma escola que era o melhor lugar de estar. A gente fazia esporte, namorava, ouvia música, não é? Na minha época não tinha muita moda de negócio de droga e tal, né? Não corríamos esse risco. E era lá que a gente gostava de ficar, a gente ia de madrugada. Porque a aula de educação física era às 7, a gente se juntava às 5h30 da manhã e saía gritando na rua, não façam isso mais, né? Fazendo inferno, né? Acordando a vizinhança, uma alegria, eu nem estou contando, se bem que hoje em dia ninguém pode mais nem fazer isso,
Enfim, e é isso que nós queremos. Se o Ceará, volta a dizer, ninguém, por favor, alimente nenhuma ilusão. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Mas por esse aspecto, o exemplo funciona melhor ainda. Né? Porque se num lugar que não é propriamente rico, que não está sobrando dinheiro, foi possível, está sendo possível, e isso não é uma coisa exemplar, não. Hoje já tem escala. Né? Nosso o ensino básico de Sobral é a melhor escola do Brasil. Né? E nós é a melhor do Brasil, melhor IDEB do Brasil. E o Sobral está no semiárido do Nordeste. Né? E nós não fizemos isso estalando o dedo, né? Porque nós somos técnicos. Foi tentativa, erro, grande participação, a garotada participando, envolvendo. Hoje nós fazemos, por exemplo, avaliação de aluno individual. Então não tem mais negócio de evasão escolar. O aluno começou a perder o passo da turminha, a escola encosta e começa a fazer a supervisão, o reforço. E aí não tem mais a disfunção, idade séria, que é o que mais humilha o aluno e faz ele ir embora, que é o que está acontecendo hoje no nível médio brasileiro. Evasão de 60%. A gente já está agora indo para o último bloco do programa. Daqui a pouco a gente tem que ir lá para o lançamento da pré-candidatura. Né? Qual é o bairro? Vila Missionária, Cidade Ademar. Para quem é da região, na Fazendinha Encantada, que é onde o povo todo casa. Fui da minha lá, fui em casamento. Eu estou indo lá com a Tabata. Vai ter barraquinha de comida, muita conversa, todo mundo aqui vai, então venham que vai ser as duas partes. Passa lá, vamos nos conhecer. Um abraço. Como é que chama de novo? Vila Missionária. Vila Missionária. Na Fazendinha Encantada. Fazendinha Encantada, onde o povo casa. Né? É porque é Zona Sul de São Paulo? Zona Sul, pertinho da Represa Billings. Perto da Represa Billings. Logo todos estaremos lá. Passa agora, lá. Então, vamos passar para uma pergunta do nosso governador. Na verdade, eu quero colocar uma questão aqui. Nosso governador de São Paulo, hein? Puta prefeito de Suzano, tem ideia e chega de 24 anos na mesma turma. Tem uma questão que eu quero colocar aqui, que lógico que essa questão talvez pudesse ter sido a primeira, porque é muito complexa, mas mesma turma, não, mas mesmo importante. partido. E é muito importante. Veja só, desde quando houve o golpe no Brasil em 2016, o que se tem implementado é a agenda do PSDB. Quer dizer, o Temer, a rigor, é uma figura que simboliza a implantação de um modelo, de um programa, de um partido que foi derrotado em 2014. Certo? E isso tem gerado repercussões na vida das pessoas até hoje. E nós temos vivido um problema grave no país, que é o desmonte do Estado brasileiro, a entrega de toda a nossa capacidade de riqueza, enfim, tudo isso. São Paulo, em particular, tem dois ícones disso. O PSDB tem o João Dória, que é o responsável, o partido, e ele também, por essa agenda regressiva que nós vivemos, e o Paulo Scaff, que de certa maneira foi a figura que organizou o golpe também, que deixou a Avenida Paulista toda amarela, enfim. Eu acho que essas duas questões... Fez nós tudinho de pato. Fez todo mundo de pato. Então, acho que essas questões todas aí estão em jogo nesse momento. Porque, de repente, as pessoas não estão percebendo que a sua candidatura, e aí eu não vou falar como disse um candidato no debate, mas a sua candidatura é a que representa a viabilidade concreta de revertermos o golpe. Porque, senão, dá a impressão que algumas figuras que dizem que vão... Inclusive, eu vi a posição do candidato do PSDB no debate, é risível. Ele fala de uma maneira como se ele não tivesse relação com nada do que está acontecendo, e ele representa. E o Meirelles, de certa forma, aí eu vou dizer os nomes, como você faz, o Meirelles, de certa forma, ele dá cobertura para o Alckmin. O Meirelles se apresenta como candidato do Temer, para absorver essa rejeição. Então né? ele absorve a rejeição, enquanto que, na verdade, a agenda regressiva, a continuidade desse governo está nas mãos do Alckmin. Aí você tem aqueles candidatos que bagunçam a interpretação das pessoas, criam aquela confusão danada, figuras que se apresentaram para o mundo brasileiro agora nesse debate, coisas assim horrorosas que a gente viu acontecer, Gabriel, acho que é coisa grave de se ver. Então, assim, é importante saber que o seu papel é histórico, é relevante e necessário nessa campanha. E aí nós temos que saber que a sua campanha é viável, a tua eleição é viável. Você não está colocando ali propostas para serem debatidas, ouvidas, discutidas. Você está colocando propostas que vão viabilizar um novo Brasil, um novo governo. Então, por isso, eu acho que vale a pena ressaltar essa questão, porque aqui em São Paulo nós estamos fazendo esse enfrentamento também. A minha candidatura em São Paulo representa todo o oposto do que tem em São Paulo. Esses 24 anos do PSDB, essa vinculação da existência do crime organizado aos anos do PSDB ao governo de São Paulo não são por acaso. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje aqui no estado de São Paulo,
é uma ameaça forte para o seu governo em âmbito nacional. Por isso a nossa disposição é muito grande, a nossa capacidade de enfrentar esse debate é muito grande, exatamente para fazer com que a gente possa mudar fortemente aquilo que acontece. Então, acho que é um convite para a população refletir também sobre a importância da eleição do Ciro, para que nós possamos romper esse caminho desastroso que o golpe está colocando no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também, embora isso seja um tema tão longo e delicioso para se falar. Tudo bem. Tô falando, cara, é bom. Tô falando. Vocês vão, presta atenção que vocês vão ficar surpresos. E a novidade com experiência e pé no chão está na sua opção. Marcelo Cândido é a nossa opção trabalhista do PDT para você, que é o soberano da luta em São Paulo, escolher para governador. Deixa eu falar, eu tenho uma história de apostar na inteligência do nosso povo. E eu nunca fiquei dentro de bolha, sabe? Toda decisão importante que eu tomei na vida, eu dei um jeito de, sabe, conversar com garçom, com motorista de táxi, conversar com a diarista que trabalha fazendo faxina, porque há uma sabedoria no nosso povo muito grande. Nosso povo não tem tido direito de ter informação, a mídia pertence a 5 famílias, né? Eles jantam juntos e combinam o que é que o povo pode saber, o que é que o povo não pode saber, mas o povo é muito sábio, muito sábio. E com esse desmantelo geral, Marcelo, sabe, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de brasileiros vivendo de bico, sabe, 11 milhões de garotos ou seja, nem estudam, nem oportunidade de trabalho tem. Essa violência desenfreada, o nosso povo olha para a política e da política só vê a notícia mal cheirosa da roubalheira, do privilégio, dia sim e outro também. Então, isso está causando um impacto devastador na sociedade brasileira. Então, o sentimento hoje do nosso povo, meu coração é ligado nisso, é de desencanto, é de medo, é de insegurança, é de desconfiança, é uma coisa muito pesada. Mas ali no fundo do coração de cada um do nosso povo, mais machucado, tem ali a sementinha da esperança. Ele sabe que nós estamos aqui e que nós não vamos sair da vida. Nem todo mundo pode ir para Miami, como o baronato que deixa essa destruição acontecer, compra uma casa em Miami, vai para lá. Que é uma coisa impressionante hoje, como está acontecendo. Portugal, os ricos estão indo para lá, criam a confusão aqui, fazem ninguém pode mais falar aquelas palavras, né? Fazem o que estão fazendo, né? E vão embora. O nosso povo, por mais que possa sentir necessidade de fugir, não tem condição de fazer. Portanto, tem ali a sementinha da esperança. E o que nós temos que fazer é soprar essa brasinha, pelo exemplo, pela boa ideia, não é? E deixar a população resolver. E aí algumas coisas são muito simples nessa data. Por mais complicado que o cenário político seja, você vai ver, o cenário vai se desenhando assim. Quem é a turma do Temer? Porque a propaganda do Temer, a grande mídia, não adianta nada. Todo mundo quis defender o Temer, todo mundo fez propaganda para o Temer, todo mundo protegeu o Temer, todo mundo tal. E hoje o nosso povo, pela bênção de Deus, pela sabedoria, o nosso povo quer ver o Satanás pintado de azul e não quer ver o Temer. E a turma do Temer está na campanha. O Temer não chegou aí por acaso. O Temer é resultado da imprudência do Lula, que foi traído, mas teve a imprudência de botar a Dilma, uma pessoa inexperiente, gente boa, mas botou uma pessoa que nunca tinha disputado uma eleição, né, que nunca tinha manejado as molecagens, as trairagens, as armadilhas da política, e caiu, não conseguiu juntar um terço do deputado. Um Congresso que estava, por sua maioria, à venda. E eu não estou recomendando a ninguém comprar deputado, mas se um Congresso, por esmagadora maioria, estava à venda, ela não conseguir, por outro tipo de argumento, juntar um terço para proteger o país desse golpe, tem uma partezinha de responsabilidade aí, embora tenha sido traído. Mas começa, o Temer não caiu por acaso. O Temer foi eleito porque nós, por gratidão ao Lula, eu tenho que pagar esse preço junto, votamos na Dilma com o Temer ali. Depois, o Temer não ficou na presidência da República, porque traindo o Lula e a Dilma, se juntou com o PSDB. População brasileira. Estou parecendo aquele outro. População, nação brasileira. Nação brasileira. Então, vamos lá.
O PSDB é que sustenta não só o Temer, mas a agenda, né? Essa reforma da Previdência, que nós conseguimos impedir porque o povo começou a reagir. Mas era a agenda do PSDB, a reforma trabalhista, com casca e tudo. Agora, vamos corrigir. Enquanto isso, as grávidas estão aí alocadas em ambiente insalubre. Mais de 500 mil brasileiros perderam o emprego e estão obrigados a trabalhar de forma intermitente. Enfim, o desmantelo que nós estamos vendo todo, agravando o medo, a insegurança e a desesperança. A agenda de vedar os gastos com saúde, educação, segurança por 20 anos é deles. A política de juros que levou 63 milhões de brasileiros ao SPC é a política deles. Vão querer continuar. É evidente. Então, a sabedoria do povo é identificar quem está do lado e nós vamos ajudar. Veja bem, quando eles fizeram isso, eu fiquei contra. Chamei o Temer de ladrão. Fui processado pelo Temer. Chamei o Eduardo Cunha de ladrão. Fui processado pelo Eduardo Cunha. Aí, percebe? Tem gente que está do lado do povo e que paga por isso. E tem gente que fica na boa. E quando chega na véspera da eleição, vai ser bonitinho, simpaticão, para falar e tal, porque o nosso povo mudar. O Alckmin falando em mudança, dá quase vontade de rir, mas a gente é obrigado, né, a se comportar no debate, todo mundo. Eu vou me comportar, até ter uma estima por ele. Mas ele devia defender isso que eles estão fazendo. E não vir falar em mudança, que é o que eu defendo. Né? Isso é que nós vamos fazer. Mas não adianta só falar em política. É preciso propor concretamente ideias que resolvam concretos problemas do nosso povo. E aí eu vou propor. Então eu abri a campanha fazendo 2 propostas que eles estão criticando. Eu me comprometo a criar 2 milhões de empregos, enfaticamente na construção civil, retomando obras paradas de moradia popular, saneamento básico, que qualquer brasileiro sabe que estão por aí, obras de transporte urbano, ferrovias, estradas, etc. Eu já mapeei todas, já sei quantos empregos direto e indireto cada uma pode fazer. Vão dizer que não dá, eu vou dizer que dá. Eu fiz uma proposta de ajudar 63 milhões de brasileiros a sair do SPC. Não porque eu sou bonzinho, mas é porque o principal motor de uma economia deprimida como a nossa, para gerar emprego, é o consumo das famílias. E se você tem 63 milhões de pessoas, isso aqui é perfeitamente praticável. Estão botando defeito, estão brincando, estão fazendo deboche e tal, não tem problema nenhum. Essa foi a armadilha que eu botei para eles, mas eu vou ajudar 63 milhões de brasileiros a limpar o nome no SPC. Está prontinho o projeto. E por aí vem mais. Cada semana eu vou dar uma resposta concreta, meta de educação, de ensino integral, quanto custa, de onde vem o dinheiro. Por quê? Porque eu já fiz. Eu sei fazer, eu estou cercado de uma equipe altamente qualificada. Por quê? Porque ao invés de ficar só com meus amigos, eu fui identificar todo mundo que no Brasil está pensando, estudando, refletindo. Pouco importa se está comigo na política ou não está. E o gostoso é que estão vindo para a política também. O coordenador do meu programa de governo, Nelson Marconi, não é meu velho amigo não, conheci agora. Fui lá, tem uma turma criando uma corrente de opinião chamado Novo Desenvolvimentismo. Opa, novidade na área. Fui para lá, fiz uma palestra para eles, eles gostaram da minha palestra, eu conversei com eles. Quando eu vi um rapaz mais interessante, mais inovador, mais criativo, mais apaixonado, Nelson Marconi. Vem cá, neném, vamos trabalhar comigo. Virou, vai ser ministro. Opa, já convidei o primeiro. Eu, como mediador, agora tenho que fazer o papel chato. Porque o papo tá muito bom. A tristeza, gente vai até amanhã. Vamos fazer outro, né? Mas vamos fazer. Eu vou pedir para a Gleice e para o Neto fazerem os últimos comentários para que depois o Ciro possa finalizar o programa e deixar uma mensagem aí de esperança para todos os brasileiros que a campanha 16 de agosto vai começar. Vamos lá, Gleice. Você, mulher, sempre tem preferência no nome. Isso. Em breve a gente vai ter preferência e vai ocupar espaços com o Ciro. Isso é muito bom, né? Além de ter as preferências, a gente efetivamente ter a oportunidade de ocupar esses espaços. Ciro, eu vivo de esperanças e o sonho sempre foi o que movimentou o Brasil. O Brasil é um país de sonhadores, porque a gente é um país em desenvolvimento. A mudança, o mudar, sempre foi a necessidade que a gente teve na política brasileira. Você representa a grande mudança
E você hoje representa para o povo brasileiro, e eu estou falando do povo que eu vivo e vivi, talvez hoje com menos dificuldades, mas eu sei quais são todas as necessidades de mudança e quais são os sonhos do povo brasileiro que está adormecido. Você representa hoje para nós uma perspectiva de vida melhor. Você representa para nós hoje todas as características que nós buscamos na política brasileira, que é de pessoa honesta, que é de um homem público que já está na política, como você bem diz, há quase 38 anos, com seu nome sem envolvimento em nenhum crime de corrupção, em nenhum dessas citações que a gente tem por aí. Outras pessoas passaram por aqui com as mesmas intenções que você, mas infelizmente se corromperam no meio do caminho e parou com os nossos sonhos ou fizeram com que eles adormecessem também. Quero te dizer que tem um Brasil inteiro em poucos dias para te conhecer, mas eu acho que você representa para nós, povo nordestino, povo negro, povo jovem, povo pobre, todas as características da necessidade de mudança que o país tem. Então, eu acredito muito no que você tem como plano de governo e acho que o teu plano de governo atende às demandas do povo brasileiro. A outra parte a gente insere depois, porque sempre foi o contrário. Nós sempre fomos o que era inserido depois. E eu acho que você faz agora o inverso. Você pensa no povo brasileiro e a elite vem depois e se adequa, e é disso que a gente precisa. Ter a oportunidade do povo estar em primeiro lugar. Então, eu espero que a gente, a partir do dia 16, tenha uma mudança bem significativa. Obrigado, meu querido. Eu estou tendo a oportunidade com o Ciro, desde 2016, através da minha central, do meu sindicato, de receber e convidá-los para fazer palestra para os dirigentes sindicais. E não para uma campanha presidencial, porque a gente não tínhamos nem ideia que ele seria candidato, mas para discutir os problemas nacionais. E vimos a sua opinião aqui sobre a questão da reforma trabalhista e amadurecida nas discussões que foi feita com todo esse movimento sindical brasileiro. E também a coragem, a ousadia de poder dizer, olha, nós vamos ter que mexer na Previdência sim, e essa Previdência nós vamos ter que rediscuti-la e garantindo aquilo que poucos garantem, que é a questão dos direitos já são adquiridos, são adquiridos. As pessoas dizem, não, a direito adquirido não existe mais no Brasil, e risca e toca, porque é contra o povo. Então, para nós que estamos juntos nessa luta há algum tempo, enfrentando, temos a oportunidade de ter um presidente como você, corajoso, competente, com projeto nacional desenvolvimentista e, acima de tudo, com essa sua ousadia, coragem que você tem, vai ser... lança a bola e sai para o abraço, não é assim? Bom, é comigo então. Eu quero agradecer primeiro a você que ficou conosco aí. Reproduza essa coisa. Nossas ideias todas estão disponíveis para serem melhoradas, criticadas. E a gente precisa criar uma corrente alternativa para não ficar comendo na mão do baronato, né, que controla a mídia. Até as regras do debate estão dando um jeitinho de não deixar eu falar muito. Os meus adversários fizeram bullying comigo, não perguntaram nada, com medo. Com medo. Mas não estou queixando, não. Estou queixando de jeito nenhum, porque eu estou muito entusiasmado, porque nunca errei apostando na inteligência do povo brasileiro. Nosso companheiro Gabriel, candidato a deputado estadual, nosso companheiro Marcelo Cândido, futuro governador de São Paulo. Se você acha que 24 anos na mão do mesmo partido, acordo com o PCC, todo tipo de desmonte, até na merenda. Vá devagar, não posso brincar com isso. Roubar na merenda das crianças é o último estágio de degradação humana que a política brasileira foi ou seria capaz de ser. Está na sua mão, mudar. Aqui está a Gleides, que vai ajudar, né, representando o valor da mulher brasileira, toda essa imensa comunidade migrante em São Paulo. Aqui está a Tabata, né, vejam, astrofísica e ciência política em Harvard, vindo da periferia de São Paulo, filha de imigrante também. Isso é a prova, né, de que, tendo oportunidade, o povo brasileiro é capaz de ir para as estrelas e brilhar como ela é, nossa estrelinha, deputada federal, que vai
dar um nó naquela canalhada do Congresso Nacional brasileiro. Antônio Neto, um líder sindical de vida que aceitou o desafio de apresentar-se para representar o povo de São Paulo no Senado, e Túlio Gadelha, né? Deputado federal em Pernambuco, obrigado por ter viajado para cá. É bom que você está pertinho do Rio de Janeiro, fica mais fácil. Né? Todo mundo com inveja do Túlio Gadelha. Vocês sabem por quê, né? Ele namora com a Fátima Bernardes, né? Só mostra o valor extraordinário que ele tem, porque a Fátima é uma pessoa também que o Brasil inteiro quer bem, respeita e admira. Veja, nós vamos fazer várias dessas transgressões, para não deixar, né, o monopólio da informação aí no baronato. Nós vamos furar, vamos conversar e você, obrigado por estar aqui conosco, e assim, não decida agora. Tenha calma, para que essa pressa? A gente deve admirar é artista. Artista a gente, né, fica fanático, né? A Anitta cantando é uma coisa linda, maravilhosa. Né? O meu funk vai no estilo ali da Anitta. Estou quebrando até o furo tá lindo, vocês vão gostar. Mas político, todos num país amadurecido, democraticamente, todos os políticos a gente deve olhar para eles com o pé atrás. Não é para satanizar todo mundo, não. O pé atrás, olhar, vamos conversar, não é? E depois tem a hora de decidir, né? Agora é a hora de comparar, ver quem tem ficha limpa, quem tem biografia, quem tem experiência. Eu quero me apresentar como um candidato da mudança, mas uma mudança sem radicalismo, sem extremismo, uma mudança que privilegie quem trabalha, quem produz, uma mudança que monte uma estrutura, não é, de limpeza do nome dos brasileiros, das famílias pobres e de classe média que estão com o nome sujo, uma mudança que se preocupe, antes de mais nada, com dar oportunidade de trabalho decente, protegido, não é, pela nação, uma mudança que se preocupe em oferecer uma educação que funcione, uma saúde que respeite o momento mais difícil, mais delicado, que é o momento da doença de um filho, de um pai ou de um ente amado, enfim. E eu trago uma experiência, eu já pude fazer, portanto eu nem tenho sequer o direito de dizer, é um poeta, está prometendo que não pode fazer. Tá? Eu já posso ser julgado, que fui o governador mais popular do Brasil no meu tempo, melhor avaliado prefeito de capital do Brasil no meu tempo. Eu ajudei a fazer o Plano Real, tá? Tem minha assinatura, eu vou mostrar isso para vocês, ajudei a fazer o Real, tem umas notinhas aí e tal. Enfim, eu sou um brasileiro decente, como vocês, a maioria. Eu sou um brasileiro trabalhador, obstinado, o que os meus amigos chamam de coragem, os meus adversários chamam de intempestividade, de pavio curto, é indignação e amor, compaixão. Vamos junto mudar o Brasil. Muito obrigado a todos. Me emocionei.